Olá, paz do Senhor Jesus, esse é o seu canal Shekinah Web e a mensagem da Palavra de Deus que irei trazer para vocês está em Jeremias, capítulo 52, versículo 1. Diz assim a Palavra de Deus. Você que deseja acompanhar a mensagem, você que está aí com a sua Bíblia, é Jeremias, capítulo 52, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Jeoiaquim. Assim, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu que, no ano 9 do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até a 11º ano do rei Zedequias. No 4º mês, aos 9 dias do mês, quando já a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, então foi aberta uma brecha na cidade e todos os homens de guerra fugiram. Saíram da cidade de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Então todo o seu exército se espalhou, abandonando-o, e prenderam o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia em Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e cegou os olhos de Zedequias e o prendeu com cadeias. E o rei de Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. Essa mensagem da palavra do Senhor fala acerca do povo de Jerusalém. Era o povo de Jerusalém e o povo de Judá. A sentença de Deus caiu sobre eles. Muitos agora podem estar perguntando: por que a sentença de Deus caiu sobre o povo de Jerusalém e o povo de Judá? Esse povo foi um povo que Deus escolheu e o fez tomar posse da terra, lhes dando vitória. O Senhor foi com eles, enfrentaram inimigos e conquistaram a terra. Mas esse mesmo povo que tinha visto sinais de Deus a favor deles, a proteção, livramentos, bênçãos, coisas extraordinárias que Deus havia realizado, mas eles viraram as costas para Deus. Quando Deus começou a abençoá-los, prosperá-los, concedendo casas, concedendo os bens, abençoando a eles, a família, então se esqueceram de Deus. O templo de Deus que havia ali, eles não iam mais ao templo para buscar ao Senhor.
não se achegavam mais a Deus em oração em seus lares, não se achegavam mais ao Senhor para buscá-lo, para adorá-lo, para glorificar o nome daquele que havia lhes dado grandes vitórias e estava com eles. Viraram as costas para Deus, se prostrando diante de outros deuses, não diante do Criador dos céus e da terra, daquele que os havia criado também. Eles viraram as costas para Deus, entrando por um caminho tortuoso, o caminho errado, o caminho do pecado, o caminho da idolatria. Um povo que se afastou, que se apostatou de Deus. E o Senhor não se agradou, logicamente, do que aquele povo estava fazendo. Um povo que ele criou, que ele escolheu, um povo que ele estava abençoando, livrando, lhes dando vitória. Ele criou para adorá-lo, para servi-lo, e esse povo estava se distanciando dele, estava se apostatando, se afastando da presença do verdadeiro Deus. Não davam mais louvores ao Senhor, mas sim aos ídolos. Não o tinham mais como Deus. O caminho daquele povo se tornou perverso. E o Senhor se desagradou disso, relata a palavra. Ele usou o profeta Jeremias. Muitas vezes pelas madrugadas o Senhor falava com o profeta e ele transmitia o recado da parte de Deus para o povo, mas eles não se voltaram para Deus. Foram anos de oportunidades dadas por Deus ao povo. O Senhor concedeu a eles a oportunidade porque Deus concede ao homem oportunidade. O homem não pode dizer que Deus não lhe dá oportunidade se ele está distante para que ele retorne para a sua presença. Deus sempre usa alguém para alertar, sempre usa alguém para exortar, para dizer, deixe o pecado e se volte para mim. Deus estava fazendo isso usando o profeta Jeremias, dizendo ao povo que o Senhor não estava se agradando da forma que eles estavam procedendo. Haviam deixado de adorar a Deus para adorar a outros deuses. Haviam deixado de ser fiéis a Deus e andar nas suas leis para servir a outros deuses e também para viver uma vida de pecado. O Senhor não estava se agradando. O seu povo estava a cada dia se afastando da sua presença, se apostatando, viraram as costas para Deus. Mas Deus ainda usando o seu servo, alertando, dizendo, volta. Dizendo, deixa o pecado, se volta para mim, se arrependa. Era Deus usando o profeta Jeremias para falar para o povo. Se eles não se voltassem para o Senhor, não se arrependessem dos seus erros, dos pecados que estavam cometendo, a sentença de Deus cairia sobre eles. Eles então não poderiam escapar, não poderiam fugir. Era a sentença de Deus e ninguém escapa da sentença de Deus. E o Senhor estava alertando, mas aquele povo a cada dia se afastando, pecando, cometendo vários tipos de pecados. E isso estava desagradando mais e mais ao Senhor. Então chegou um tempo em que o rei da Babilônia, com seu grande exército, eles entraram, relata a palavra do Senhor, acamparam, melhor dizendo, próximo a Jerusalém, ali em volta, cercando a cidade. E o povo, eles não tinham como sair. Começaram a passar fome, porque tudo acabou. E eles começaram a passar fome. Relata a palavra do Senhor, eles estavam em Jerusalém, estavam em Judá, estavam dentro da sua cidade, mas ali naquele lugar, eles não podiam sair dali, e então veio a fome. Relata a palavra de Deus, e foi maior o sofrimento daquele povo que antes tinham tudo, mas
devido se apostatar de Deus, começou o sofrimento. Por isso que a palavra de Deus diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Eles estavam plantando impiedade e colheram o que? Colheram lamentos, tristeza, o juízo de Deus caiu sobre eles. E diz a palavra do Senhor que essa foi a primeira vez que o rei da Babilônia, que o exército babilônio, eles cercaram. Relata a palavra do Senhor que depois veio o grande cativeiro. E quando veio o grande cativeiro, o povo, eles foram levados cativos para a Babilônia, transportados de Judá para a Babilônia. Tiveram que deixar sua pátria, tiveram que deixar tudo para trás. Tudo que haviam conseguido, eles tiveram que deixar. Não tinham mais suas casas porque os babilônios destruíram tudo. Derrubaram os muros da cidade, os muros de Jerusalém, e eles foram levados cativos. Eles sofreram grande dor lá no cativeiro. Relata a palavra do Senhor que ali não eram mais livres, mas sim escravos. Mas isso foi consequência dos erros que eles cometeram, do pecado que eles cometeram. Então estavam em grande sofrimento. E ali tinha momentos em que os tiranos que estavam ali a cada dia aumentando o sofrimento do povo na Babilônia, eles pediam a eles para cantar. Não era um momento para eles de cântico, porque não era um momento de alegria. O cântico é quando estamos alegres, então nós cantamos. Eles estavam vivendo um momento de sofrimento. E eles zombavam, pedindo a eles para que cantassem. E eles se lembravam com grande tristeza, grande amargura do que havia ficado para trás. Se lembraram do que o Senhor havia falado e eles não tinham dado ouvido. E por isso estavam sofrendo. Mas Deus, depois de grande sofrimento, esse povo se voltou para o Senhor e Deus lhes concedeu uma segunda chance. O que Deus quer falar hoje contigo é que Ele te concede uma segunda chance. É hoje a chance que Deus te dá, a segunda chance para que você retorne para a presença de Deus. Deixe o pecado, deixe o caminho errado, se volte para Deus. Deus está te dando a segunda chance. Aproveite a oportunidade dada por Deus para você.